O final mais frequente e, portanto, é mais complexo do xadrez é o final de torres e peões. Cada 10 partidas que você joga o final, 50% em média você cai nesse tipo de final, torre e peões. As torres porque são as últimas a entrar em jogo e os peões porque há muitos. Ainda que você troque algum ali, sempre vai ter um final com peão. É mais raro, né? Você ter o final sem peões, claro que tem, mas sempre você vai ver um peãozinho ali, é frequente. Ô professor, quais são as regras aí, né? Quais são os facilitadores para eu jogar esse tipo de final? Você deve pegar assim, torre e peão contra torre, torre e peão contra torre e peão, torre 2 peões contra torre e 1 peão, torre 2 contra torre 2 e assim por diante, até ter uma quantidade maior no tabuleiro. Isso só numa ala, depois noutra ala, mas agora, inicialmente, você precisa saber os finais que são mais recorrentes com torre e peão contra torre, porque sempre há a possibilidade de cair nesse tipo de posição. Essa que vocês estão vendo é extremamente importante para o conhecimento desse tipo de final. Veja, o branco vai jogar aqui, ó, para tentar fazer o quê? O branco vai tentar invadir com o rei, dar cheque com a torre e com o peão, invadir a cesta para gerar temas de mate. Mas olha que legal. Essa aqui é a posição número 1 de Philidor. Esta posição garante o empate. Um peão a menos e vai empatar, professor? Vai. Esse final empata. Se você já conhece, dá uma revisada aqui comigo. Vamos lá, se não conhece, fica de olho porque é super importante, acontece em vários finais. Ó, torre cheque. Vamos ficar na coluninha do peão. Aí esse peão tem que avançar, porque senão o rei não pisa aqui para poder gerar as ameaças. E nesse momento, então, tem a segunda parte dessa regra número 1, onde você vai lá para trás. Porque quando este rei tentar chegar para dar o mate, você vai dar cheques eternos aqui. Não tem como abandonar esse peão. E toda vez que há pelo menos 3, no caso aqui fileiras, entre a torre e o peão, não dá para defender o peão e atacar a torre. E tem 4 fileiras. Então aqui vai ficar dando cheque, vai ficar dando cheque. E não vai progredir. Se ele tentar se afastar, você ataca o peão. E aí você vai gerar as ameaças nesse peão. Beleza esse? Posição número 1 de Philidor. Cerca ali a sexta fileira e pronto. Só vai para a oitava quando o peão pisar na sexta. Olha, veja essa posição aqui. Que interessante. Vamos virar. Torre passiva contra torre ativa. Torre ativa não tem jeito. Torre ativa, olha, é super necessário para você ganhar as posições. Então, mantenha sempre a atividade. Ah, sim, né? Naquelas posições que tem, às vezes, muito material, a gente vê até sacrificando um peão, talvez até 2, para conseguir a atividade da torre. A torre joga muito, especialmente na sétima, cercando o rei. Guarda isso, ó. Peões de A e B e peões de GH não vão ganhar mesmo com a torre ativa. Então, nós vamos só conseguir ganho com os peões de C até F. Né? Então, passando por D e E. Porque a margem de manobra do rei é maior quando você está próximo ali às casas centrais. Então, diminui a margem de manobra. Por isso que A e B, GH não dá certo. Então, como é que ganha aqui? Ameaça agora torre H7 e vai lá para H8. Então, torre D8, passa a vez, torre H7, e aí dá o cheque, e aí dá o cheque, e aí troca, o rei toma rei G7 e vai coroar. Então, torre passiva e torre ativa. Importante isso. Então, já vimos.
Posição número 1 de Philidor e torre passiva e torre ativa. No caso, era um peãozinho de F que ganha. Esta posição aqui nós estamos de pretas. Como por isso eu estou dizendo, você precisa saber estas regrinhas básicas, são os finais elementares, porque isso é um facilitador para quando cair em outras posições, não essa que você estudou, você tem o referencial. Então você usa aquele padrão numa outra posição, 10, 15, 20 vezes. O importante é você assimilar o padrão. Então, qual que é o padrão aqui? Deixar a torre na cesta para o rei não pisar na cesta. Não tem como progredir. Ó, F6. Agora, peão pisou na cesta, você vai para a oitava. E vai dando cheque. Rei G6, torre G1. E aí, mesmo caso que nós vimos no outro diagrama, mas na outra posição. Não tem como melhorar a posição. Então, nós vimos aqui posição número 1 de Philidor e a importância de você ter torre ativa para poder ganhar. E para defesa, a torre defendendo ali a terceira, no caso, né? A sexta, dependendo do lado que você tiver, de um lado ou do outro. Então, para você ficar craque, para você ficar bom mesmo nesses finais, nós vamos estudar muito mais aqui. Depois eu vou falar de manobra de Sharon, vou falar de ponte de Lucena, vou falar das teorias de Berger, mas eu já vou adiantar alguns diagramas para você, para ficar familiarizado ali com algumas posições que são posições chaves. Então não preocupa muito ainda com isso aqui, porque cada 10 partidas que você joga, só 4 chegam no final. E também o que tem mais peso para você até 1.500 pontos é mais abertura e tática. Mas começa já a fazer alguns estudos ainda e mais superficiais dos outros pilares. Por isso que a construção desse nosso treinamento tem todos os pilares. Na hora que você for estudar, dá um peso maior para abertura e para tática, porque até 1.500 pontos é onde mais você vai ter problema. Quer dizer, claro que vai ter problema no final, claro que vai ter problema na estratégia, mas a tendência é você já sair torto da abertura, porque não tem um repertório, de entregar peça, de deixar de tomar peça. Então, quer dizer, enquanto você não resolver isso, você não consegue assimilar com profundidade os pilares mais avançados. Mas já dá para ter, digamos, uma base deles. Beleza? Ó, firme aí no seu treinamento, um pouquinho de prática, um pouquinho de teoria, de olho no extra-tabuleiro, porque o extra-tabuleiro também é importante. Que momento você fica ansioso na partida, que momento você fica nervoso, tem horas que você está improdutivo, por que será que está improdutivo? A resiliência. Então não é só a questão técnica, tem a prática e também tem o extra-tabuleiro. Tome em frente, rumo à excelência. Não esqueça de olhar aí as referências que eu deixo para você fazer o seu aprofundamento. Está em PGN, está aí no anexo. Valeu, tchau!